crime e castigo. Fortaleza Dourada. Quando Neia acordou, os primeiros cativos estavam sendo trazidos, ela ouviu de onde estava deitada, e seus olhos se abriram de repente do pesadelo que consumia suas horas de sono. Ela jogou as pernas sobre o catre, e rapidamente calçou suas botas, sua armadura lendária, pegou seu arco, colocou sua espada no cinto, e então saiu da tenda. Lá fora, 2 de seus guardas mantinham suas posições disciplinadas sem se mover nem um pouco. Treinos implacáveis os transformaram em estátuas mortais. O vento levantou a capa atrás dela, fazendo-a balançar majestosamente. Hoje ela usava vermelho, e manteve o capuz para trás para que pudesse ser claramente reconhecida por quem ela era. Seus pés caíam levemente sobre o chão, mas endurecidos pelo frio, a terra estalava como osso sob suas botas. Alinhem-nos! Ela gritou para os soldados que pastoreavam os cativos amarrados como ovelhas. Lamentos e gritos de medo eram abundantes, mas seus cavaleiros de elite eram habilidosos, e era relativamente fácil, com montarias mortas-vivas, empurrar as pessoas para o lugar, principalmente quando essas pessoas estavam com medo de não seguir as instruções. Neia olhou para eles com uma fúria ardente nos olhos. O céu azul perfeito desapareceu na frente deles. Enquanto eles observavam, ofegantes ou congelados de terror, a escuridão como tinta levou até mesmo suas pupilas. Espero que saibam quem eu sou. Neia disse em uma voz que ressoou por seus corpos. As lágrimas foram uma resposta boa o suficiente para alguns, outros caíram de joelhos, mas ambos foram suficientes para ela saber que sim, eles tinham adivinhado sua identidade com sucesso. Seus olhos já estreitos se estreitaram ainda mais. Ela olhou para um dos soldados montados. Eles estão separados por função? Sim, senhora. Mix respondeu rapidamente, feliz e faminta. Os supervisores estão no centro, o quebrador está à direita, a família que possuía os escravos e empregava o resto está à esquerda. Neia olhou para a fila. A família estava se mexendo desconfortavelmente e segurando seus filhos pequenos protetoramente. As crianças eram jovens, mais jovens do que Neia quando se juntou à Ordem dos Paladinos como escudeira. Ela sentiu um rosnado subir de dentro enquanto observava o amor entre monstros, e sentiu o desejo de destruí-lo. Ela segurou um suspiro mental, e se lembrou das regras. Ela olhou ao longo da linha mais adiante, e viu, ao olhar mais de perto, que os supervisores tinham sido trazidos com seus chicotes. Ela olhou para o soldado novamente. Como os escravos foram tratados? Neia perguntou calmamente. O peso das vidas estava em jogo, e toda a assembleia sabia disso. O resto do exército dela, ocupado com suas tarefas, começou a desacelerar ou parar para assistir o que estava acontecendo. Cargas pesadas foram colocadas no chão. Aqueles que caminhavam pararam, e se viraram para observar. De cima da torre, Scanna, Laquius e Cesê se inclinaram para assistir. Por favor, que isso seja o suficiente. Scanna implorou aos céus. Laquius estendeu a mão, e tocou o ombro de Scanna enquanto Cesê se aproximava dela. Lá embaixo, Neia ouviu a resposta. Seminuas com esse tempo, e as outras condições? Ela perguntou com desgosto. O que você esperaria? Orelhas mutiladas, as roupas que eles tinham eram puídas, os alojamentos comunais eram de madeira barata, com correntes de ar, não selados contra o clima. A maioria dos que verificamos tinha cicatrizes. Muitos disseram que foram adquiridos na propriedade. Se não fosse por suas ordens, eu teria matado todos eles, senhora. Mix respondeu com desgosto. Neia ouviu com raiva silenciosa enquanto caminhava até onde a família estava. As crianças viraram o rosto, e os enterraram nos corpos de seus pais, mas os pais só conseguiam desviar o olhar, pois não havia ninguém para abraçá-los e escondê-los da ira daquele que eles temiam. Olhe para mim. Neia disse ao patriarca da casa. Ele engoliu em seco, mas não obedeceu. Não direi 2 vezes. Neia o alertou. Ele tentou virar o rosto para encontrá-la, e aos poucos, conseguiu. Vou perguntar aos escravos quando eles chegarem. Como você os tratou pessoalmente? O que fez com eles? Vou perguntar sobre o comportamento de sua esposa, o comportamento de seu filho, o comportamento de sua filha. Vou perguntar se algum deles já foi abusado por algum de vocês pessoalmente. O que eu vou ouvir me inclinará a mostrar misericórdia a vocês. Neia perguntou em uma voz lenta e suave.
Ele ficou ainda mais pálido, se é que isso era possível, mas nenhuma palavra saiu. A raiva dela fez: eu não avisei todos vocês. Não avisei? Vocês não sabiam que eu estava vindo atrás de vocês. Vocês estão tão mergulhados em sua maldade que, mesmo sabendo que a retribuição está a caminho, são incapazes de mudar? Ela explodiu em uma voz muito desproporcional ao seu tamanho. Gelo apunhalava todos eles com cada palavra. Mas novamente nenhuma resposta veio. Então vamos começar isso. Neia rosnou, e se afastou da família, e foi para o centro da assembleia. Ela apontou para um supervisor: solte aquele. Belki não tinha ideia do porquê estava sendo libertado de suas amarras pelo par de soldados de armadura preta, mas um olhar nos olhos deles lhe disse que não era para seu benefício. Assim que ele estava livre, o que estava à sua esquerda o agarrou pela gola da túnica, e o puxou para fora da linha. Ele cambaleou para a frente, e caiu, e os dois soldados recuaram da linha mistificada. Pegue seu chicote. Neia ordenou. Belki se levantou lentamente, então olhou para aquela que ele identificou como a própria demonia. Ele olhou para o seu lado, o chicote estava pendurado ali, balançando a cada movimento. Faça isso. Neia disse novamente: é sua única chance. Ela disse a ele. Ele pegou o chicote com a mão esquerda, e olhou para ela sem entender o que ela estava perguntando. Me chicotei. Neia rosnou: vá em frente, use em mim. Ela o provocou. Velocidade da morte, olho da morte, ela disse calmamente. Ele não se moveu, ficou como uma estátua. Qual é o problema? Você está com muito medo de usar seu chicote em alguém que pode revidar. Os deuses só escolheram aqueles sem espinhos como seus favoritos? Vamos lá, supervisor, me mostre como você disciplina alguém que não está quebrado. Ela cuspiu cada palavra como se fosse veneno. Vamos lá, covarde. Ela cuspiu mais, ele ainda não se moveu. Ou você me ataca, ou eu te amarro, e te jogo para os escravos fazerem o que quiserem quando chegarem. Ela disse com um sorriso doce, como se a morte tivesse assumido a forma de uma mulher muito jovem, e a morte gostasse muito do seu trabalho. Ele olhou ao redor em busca de ajuda que não existia, testou vários golpes com seu chicote, e então Belki fez o que sabia fazer de melhor. O chicote disparou quando ele mirou no olho da paladina negra, e então a dor o atingiu. Ele caiu de joelhos segurando o pulso, sua mão estava no chão, ainda segurando o chicote, mas ele não estava mais preso ao seu antebraço, e essa foi apenas a primeira dor a atingir. Um instante depois, ele viu que suas orelhas esquerda e direita também estavam no chão. Ele então caiu para trás quando um joelho atingiu seu rosto, e um momento depois, alguém de armadura preta estava tratando de seus ferimentos enquanto ele se contorcia no chão. Próximo! Neia gritou. Os rostos ficaram brancos como uma névoa matinal enquanto o ritual horripilante continuava. Mãos de chicote eram empilhadas como lenha, junto com orelhas, até que sua justiça fosse dispensada a todos, exceto ao quebrador, e aos donos da propriedade. Nenhum único chicote conseguiu tocá-la. Havia um fascínio abjeto nos rostos de seu exército no nível do solo. Lá em cima na torre, Scanna observava com uma medida de satisfação. Gostaria de estar lá embaixo com ela para essa parte. Ela tremia de raiva, uma raiva especialmente compartilhada pelos membros élficos e orcs do exército da Justiça Negra que viveram sob supremacistas no passado. No entanto, apesar de suas palavras, à medida que os gritos e xingamentos da massa sem orelhas e de uma mão aumentavam, algo dentro da esposa da paladina negra começou a doer. Ao lado dela, Laquius caiu de joelhos, e fechou as mãos. Ela olhou para baixo, e fechou os olhos. O que você está fazendo? Cesê perguntou. Estou rezando, disse Laquius. Para? Perguntou Cesê. Para minha amiga. Laquius respondeu enquanto apertava os olhos com força, e desejava poder fazer o mesmo com as orelhas. Scanna caiu ao lado dela, e imitou sua postura. Por quê? Cesê perguntou com um leve toque de curiosidade. Porque mesmo que ela seja a personificação da justiça, para fazer isso tão facilmente como ela faz, ela está verdadeiramente perdida. Laquius respondeu. Pessoas saudáveis não fazem isso, Cesê. Scanna explicou enquanto juntava as mãos. Pessoas torturadas fazem isso. Pensei que alimentando-a com pessoas merecedoras do tratamento mais severo, eu poderia mais tarde convencê-la a.
enviar ajuda, resgatar aqueles que fogem, mas... Eu conheço minha esposa, isso não é o que parece, na verdade, eu diria que nada é o que parece. Como você sabe? Cesar perguntou categoricamente. Porque eles ainda estão vivos, e ela está fazendo isso pessoalmente, lembra do que ela disse sobre terror, e também, o que você disse sobre ela fazer as coisas de qualquer maneira, independentemente do custo. Lacuse respondeu enquanto Scanna começou a sussurrar um apelo desesperado na esperança de que seu Deus ouvisse. Cesar não perguntou mais nada, ela observou do alto da torre, e quando os escravos finalmente começaram a chegar, embora mesmo com sua audição ela não conseguisse captar as perguntas que Neia fazia a eles, ou as respostas que ela recebia, ela tinha quase certeza de que eles podiam ouvir o rosnado de raiva e fúria de Neia enquanto ela voltava seus olhos para a família. Ela caminhou até onde eles estavam, e abaixou sua lâmina, cortando os laços que prendiam os pais aos filhos, e com a força do morto-vivo ainda correndo por seu corpo, ela agarrou o patriarca da casa pelos cabelos, e o puxou para baixo até o nível dos olhos. Você sabe a diferença entre justiça e vingança? Ela sibilou para ele entre dentes cerrados. Seus olhos se arregalaram, os apelos frenéticos de seu filho e filha cortavam o ar, mas eram tão frenéticos que ele não conseguia entender as palavras. Sua esposa estava muda, sua voz presa no medo como uma mosca em uma teia de aranha. Ele balançou a cabeça freneticamente. Engraçado. Neia sibilou. Às vezes eu também não. Talvez eles saibam. Vamos descobrir. Ela respondeu. Então, com o cabelo do marido ainda preso em um aperto inquebrável, ela pisou na terra fria sob seus pés, arrastando-os com ela enquanto andava. A terra estalava no frio, e mesmo através dos gritos de misericórdia, Neia ainda podia ouvi-la ceder sob suas botas. Quantos mais? Quantos mais? Quantos mais? Ela se perguntou em um loop, ouvindo o som da terra enquanto a pergunta continuava rolando atrás de seus olhos, e não para aqueles sendo arrastados atrás dela. Amarrada ao marido como estava, não havia nada que a esposa, cheia de medo, pudesse fazer além de tropeçar e gritar de horror pelo destino que via chegando. Faça o que for preciso com esses dois, eles pertencem a você. Neia gritou, e parou a alguns metros do grupo de escravos reunidos. Ela puxou o antigo dono pelos cabelos, e com o braço se movendo em um movimento suave, ela jogou o par para a frente. Eles cambalearam, e caíram aos pés dos escravos. Por um momento, eles olharam para cima em consternação e pavor diante dos olhares odiosos de sua antiga propriedade. Neia observou até que isso fosse feito. Lá de cima, Scanna e Lacuse estremeceram, e desviaram o olhar da vingança macabra enquanto ela era realizada. Por que ela sempre assiste? Lacuse perguntou enquanto finalmente abria os olhos novamente, quando o silêncio começou, e os gritos diminuíram. Ela acha que tem que fazer isso, você pode tê-la ouvido dizer antes. Se eu puder dar a ordem, posso vê-la executada. Ela considera uma obrigação saber as consequências de seus comandos. Isso a tornou ótima, mas também terrível, dura e assustadora. Eu acho, porque ela é sempre a única a derrubar reféns quando eles são feitos. Ela está imitando o exemplo do nosso Deus. Scanna explicou com uma voz preocupada. Lá embaixo, Neia se aproximou dos dois sobreviventes da casa. Chorando, ela olhou para eles até que seu olhar os forçou a olhar para cima e ficar em silêncio. Vocês vivem, porque vocês ainda não eram eles, tornem-se eles, e nos encontraremos novamente. Ela os avisou com uma voz sedosa: se eles tivessem sido para os outros como foram para vocês, eles não estariam onde estão agora, e vocês não estariam sem eles. Ações têm consequências. Ela empurrou seu dedo em direção aos corpos gravemente mutilados. Ela deslizou seu dedo para os escravos que tinham feito isso. Ela então moveu seu dedo para os dois adolescentes. Vocês entenderam? Ela perguntou enquanto abaixava sua mão de volta para onde sua espada descansava ao seu lado. E você? O jovem cuspiu entre fungadas e lágrimas de medo e perda enquanto se agarrava à irmã. Você pode continuar, sem consequências para você, acrescentou sua irmã enquanto se agarrava ao último membro vivo da família. Neia soltou um suspiro pesado e colocou uma mão em cada um dos ombros do jovem. Seus olhos retornaram ao seu azul nativo. Oh sim, ela disse para o choque deles, o que só poderia ser descrito como resignação em sua voz,
há consequências para mim. Cada ação tem um preço com o qual algo mais é comprado, mesmo que não esteja claro no início. E se você estiver disposto a pagar qualquer preço, tudo é possível, qualquer coisa, exceto uma coisa. Ela falou muito baixinho para eles, para que somente eles a ouvissem. Ela colocou o poder de sua voz para trabalhar para ela então, para que cada palavra fosse martelada em suas almas. O que é isso? Perguntou o jovem, tão envolvido no som fascinante que não havia mais nada que pudesse fazer a não ser continuar com aquele que havia causado sua ruína. Vivendo com isso depois. Ela disse gentilmente, tomada por um momento de simpatia pelos órfãos que acabará de criar. Ela cortou o poder de sua voz, e eles voltaram à realidade. Sua voz ficou fria novamente. Vocês dois viverão, como eu disse, mas vocês têm um trabalho a fazer. Do alto da torre, eles só podiam observar enquanto Neia ia, e pegava 2 cavalos, e então, sob suas instruções, as mãos dos supervisores foram amarradas com seus próprios chicotes, e as orelhas foram reunidas em um par duplo de sacos. Vocês levarão isso para Kami Miyako. Neia disse aos 2 jovens sobreviventes, contem a eles o que viram aqui, que Neia Baraja cumpriu sua promessa, digam a cada vila, cada cidade, cada pessoa que virem em seu caminho, que até a menor resistência será completamente apagada, e também, quando chegarem a Kami Miyako, digam ao cardeal Dominique algo para mim, digam a ele, da próxima vez que nos encontrarmos, farei muito pior do que apenas cuspir nele. Os herdeiros perturbados dos mortos obedeceram como se suas vidas dependessem disso, e certos de que esse era o caso, penduraram as bolsas de orelhas, e as mãos penduradas sobre os cavalos, e mal pararam para pegar um pacote de comida, e um odre de água antes de cavalgarem o mais longe, e rápido que puderam do acampamento. Ela então chamou o comandante dos filhos de Ontario, e gritou suas ordens: vá, tome cada cidade, tome cada vila, tome o controle sobre cada população de humanos ao redor de Wheaton. Eu quero que eles não tenham um refúgio seguro para onde recuar quando o resto de nós avançar. O comandante dos mercenários tinha um rosto inexpressivo, exceto por seus olhos ansiosos. Neia o aprovou, e observou seus soldados marcharem com fileiras disciplinadas, do alto, conforme a força diminuía na distância. Scana e os outros podiam vê-la se dividindo em elementos da companhia. Essas unidades fortemente armadas seriam mais do que páreo para qualquer milícia da aldeia. Embora enquanto observava seus soldados partirem, Neia não pôde deixar de se perguntar: será que estou levando as coisas um pouco longe demais? Ela limpou um pouco do sangue de sua armadura, e estendeu a mão para jogá-la na terra fria, enquanto olhava para os rostos admirados e adoradores dos escravos, e os rostos aterrorizados dos supervisores. Ela afastou o pensamento: não, não pode ser, mas, mesmo que eu esteja, deve ser feito, eu os quebrarei, ou esta nação quebrará, ou eu quebrarei, mas não importa o que aconteça, meu Deus terá o que lhe é devido. Acho que descobri o que ela tem em mente, e pode não ser o que ela disse. Laquios disse infeliz para Scana enquanto observavam os cavalos em fuga, e os mercenários não humanos. Você acha que ela mentiu sobre deixar a população de Wheaton morrer fugindo dela? Scana perguntou, sem saber se deveria estar feliz ou perturbada, as emoções guerreando em seu rosto, seu olho restante aberto o suficiente para que ele pudesse ver tanto a si mesmo quanto seu companheiro desaparecido. Ela faz as coisas de forma muito discreta, você sabe disso. Lembra quando fomos à reunião entre a rainha Calca e Remédios? Ela não contou a ninguém sobre a posição de Cesê, e ela não informou a nenhum de nós sobre ganhar mais controle sobre ela, acesso, a qualquer coisa que ela faça, mas parece que ela está chegando lá. Ela também não contou a ninguém que pretendia que fossemos para Wheaton, ou mesmo o que ela planejava fazer com Yanana até quase o último minuto, relativamente falando. Laquios colocou a mão no bíceps de Scana. Ela é de boca fechada, sempre tem outra coisa em mente, e dessa vez eu acho que sei o quê. O quê? Scana perguntou esperançosa. Eu acho, e isso é só especulação, veja bem, mas acho que ela pretende usar a população de Wheaton e outros lugares para subjugar Kami Miyako por fome. Laquios disse desconfortavelmente. O olhar vazio de Cesê não mudou, mas ela proferiu uma instrução simples: explique. Nós vamos para Wheaton, vilas e cidades estão fugindo para a esquerda e para a direita,
fluindo para longe. Wheaton tem pouco mais que seus defensores. Talvez eles lutem, talvez não. Suponha que eles lutem. Isso deixa tempo para os sobreviventes chegarem a Kami Miyako, sobreviventes que precisam ser abrigados e alimentados. Suponha que eles não lutem. Nós tomamos a cidade imediatamente, e, se eu estiver certo, ela permite que eles saiam como um ato humano, e levem suprimentos suficientes para alimentar os refugiados que eles alcançam ao longo do caminho. Essas rações não durarão muito, mas o suficiente para levar ainda mais para Kami Miyako. Então, quando avançarmos para lá. Lakius simplesmente cortou suas palavras, deixando a conclusão balançando como os desesperados na beira de um penhasco. Por que ela simplesmente não nos contaria? Espere, ninguém acreditaria que a General Baraja simplesmente deixaria um exército ir. Skana disse, ansiosamente cutucando um buraco na teoria de Lakius. Lakius franziu a testa. Boa observação. Bem, posso estar errada, isso já aconteceu antes. Ela suspirou. Provavelmente melhor, honestamente, não tenho certeza do que é pior, mas, provavelmente isso. Exército de Draudilon, mais tarde. Tomar cidades e vilas provou ser surpreendentemente fácil quanto mais a oeste eles se moviam. Isso provou ser o caso por vários dias, e nenhum dos três realmente se perguntou por que era, tanto quanto eles apenas gostaram que fosse assim. Ainda assim, como precaução no caso de ser uma armadilha, eles redobraram os batedores. No entanto, foi claramente respondido apenas porque as coisas mudaram quando o primeiro bando de elfos se aproximou da cabeça da coluna. Draudilon tocou a parada em sua trombeta assim que os batedores relataram sua aproximação. Ela olhou para os generais Muzan e Oma, e ambos lhe deram apenas olhares vazios em resposta. Quantos são? Ela perguntou ao olheiro que chegou com o relatório. Cerca de 300, Majestade. Ele respondeu confiantemente de cima de seu cavalo. E eles estão vindo até nós por quê? Ela insistiu. Eles foram instruídos a correr para o leste, ele respondeu. O quê? Por quê? Perguntou a general Oma, incrédula, franzindo a testa e olhando com raiva para o batedor. Senhora, eu não sei. Eles disseram que foram simplesmente expulsos pelos seus mestres e mandados correr para cá. Ele respondeu, obviamente tão confuso quanto eles. Poderia ser um truque? O general Muzan perguntou desconfiado enquanto acariciava sua barba em pensamento. Jogar algo incomum na nossa frente para nos parar? Sabemos que eles realmente não valorizam vidas élficas, eles não pensariam duas vezes em usá-las para armar uma emboscada, nem seria a primeira vez que eles fariam algo assim em toda essa guerra. O batedor balançou a cabeça. Não, senhor, nós verificamos toda a área, eles estão sozinhos, e todos insistem que se encontraram independentemente, e escolheram viajar juntos por segurança. Tudo bem, traga-os. Draudilon disse infeliz, nós mesmos os interrogaremos. Ela acrescentou, e o batedor fez uma saudação, e partiu. Poucos minutos depois, ela estava olhando para um homem élfico muito faminto com orelhas mutiladas, e um corpo em péssimo estado. Ele estava imundo, mais bronzeado do que sua raça deveria ser, e embora estivesse com uma camisa, ela estava esfarrapada, imunda, e muito fina para o clima como estava. Eu sou a rainha Draudilon do Reino Dracônico. Com quem estou falando? É a Alor, uma vez de Crescent Lake. O elfo disse entre dentes. Como você veio parar aqui? O que está acontecendo atrás de você? A rainha perguntou abruptamente. As suspeitas do general Muzan persistiam em sua cabeça, então ela não estava inclinada à gentileza no momento. Nós não sabemos tudo, mas juntamos um pouco das conversas dos moradores dos lugares de onde viemos, ou das poucas fazendas que compartilhamos em comum, mas eu vou te contar o que posso. Apenas, por favor, nos dê comida, algo quente, algo para beber, e nos diga para onde ir para que não morramos aqui, por favor, por favor. Ele disse, e se ajoelhou, e abaixou o rosto para o chão. A pena moveu a rainha quando sua camisa puída subiu, e expôs algumas cicatrizes feias na parte inferior das costas. Ele estava muito, muito mais magro do que deveria, mesmo considerando os dias na estrada. Vocês todos terão o que precisam, mas primeiro, me digam o que eu quero saber. Ela disse lentamente, e com mais simpatia na voz do que antes. O rumor é que o terror da teocracia está se movendo para o norte. Seu exército apareceu ao sul de Wheaton.
e ela fez seus soldados, batedores, demi-humanos e afins, devastando todos os lugares. Eles têm matado traficantes de escravos, destruindo destruidores, e supervisores perdem suas mãos de chicote, todos os tipos de histórias malucas, mas, aparentemente humanos suficientes acreditaram neles que eles têm nos expulsado para que não sejam pegos com nenhum escravo. Eles estão todos correndo para Kami Miyako. Eles nos disseram para correr na direção oposta. Disseram que nos matariam se fossemos pelo mesmo caminho que eles. Alguns dos nossos disseram que viram escravos sendo levados com seus donos para o oeste, mas muitas pessoas não querem arriscar isso. Então, eles nos enviaram para o outro lado para morrer no deserto em vez de serem pegos conosco. Ele cuspiu as palavras tão rápido quanto a chuva caía do céu, lambendo os lábios frequentemente enquanto esperava a comida prometida. A rainha olhou para seus generais. Parece que o general Baraja está tendo um efeito. Parece que é esse o caso, minha rainha. A general Muzan disse com mais entusiasmo do que pretendia demonstrar. Isso tornará as coisas muito mais fáceis. Pelo menos até chegarmos a Kami Miyako, e eles lutarem até a morte por causa da reputação dela. O general Oma lembrou a ambos. Talvez, mas pelo menos deve tornar mais fácil chegar lá. Prefiro que a teocracia corra até nós para se render, do que correr para lutar contra nós. A rainha comentou, efetivamente encerrando a discussão. Ealor, diga ao seu povo para ficar ao lado da minha linha de marcha, e ficar na retaguarda. Há carroças vazias lá atrás, você pode andar nelas por enquanto seguimos para o oeste. Nós o deixaremos em uma vila em algum lugar que, tenho certeza que deve ter sido abandonada, com suprimentos suficientes para mantê-lo aquecido e alimentado por um tempo. Podemos poupar isso pelo menos. A rainha disse, e o rosto de Ealor se iluminou de felicidade. Vossa Majestade, ele começou enquanto se ajoelhava, e abaixava a cabeça. Eu juro que um dia irei ao seu reino, e retribuirei sua gentileza. Lágrimas de alívio caíram de seu rosto frio no chão ainda mais frio. Estou ansiosa por isso. A rainha disse sucintamente, e soprou a trombeta para retomar o avanço. General Oma, espere com ele, e seu povo, e garanta que eles sejam cuidados. Então junte-se a nós, precisamos conversar sobre como isso muda as coisas. Minha rainha, perguntou o general Muzan, hesitante. Bem, obviamente, se estamos vendo elfos, acho que muito em breve começaremos a ver humanos, pois eles correm como o inferno para longe de Neia Baraja, e aposto minha coroa que haverá um número razoável que Neia não quer deixar escapar de suas garras. Então a questão é, quando ou se ela pedir por eles, e assumindo que ela não apenas exige eles, nós os entregamos ou não. A rainha tossiu desconfortavelmente, se mexendo em sua cela, e um tremor passou pelos ossos de ambos os generais. Enquanto o general Oma foi cumprir a vontade da rainha, nenhum deles tinha uma resposta clara para dar à sua pergunta final.